Olá, muito bom dia, você que está nos acompanhando aqui nas plataformas digitais do Diário do Iguaçu. Chegamos com mais um Talking DI para repercutir o esporte e repercutir conquistas. Vamos falar dos Jogos Abertos de Santa Catarina, mais uma entrevista da nossa série Campeões do JASC. Hoje vamos falar do ciclismo feminino que conquistou um título inédito para Chapecó, realmente um grande resultado, fez muito bonito o ciclismo, principalmente no naipe feminino, que conquistou então esse troféu de campeão, um troféu entre os 8 que Chapecó conquistou, e foi muito importante na contagem geral dos pontos, porque é importante lembrar que Chapecó foi campeão geral dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que foram realizados na capital do Oeste. E para falar desse trabalho do ciclismo, repercutir ainda mais a conquista, falar também da sequência da modalidade, já projetando 2026, conosco aqui no estúdio do Diário do Iguaçu, o técnico e atleta também, aí que tem uma longa história no ciclismo aqui em Chapecó, o Jair Damasio, e também a Fabiane Cobinetti, que é uma atleta, fez parte da equipe do ciclismo feminino, então ergueu o troféu de campeão. Então vamos conversar com eles aí sobre o ciclismo aqui de Chapecó. Bom dia, Jair. Bom dia também, Fabiano. Obrigado pela presença aqui no Diário do Iguaçu. Bom dia, Rodrigo. Primeiramente, obrigado mais uma vez pela essa grande honra de poder estar aqui falando sobre a nossa modalidade, o nosso esporte. E você que é um abnegado do esporte, que sempre nos apoiou desde o seu início da sua trajetória como repórter. Você sempre esteve à frente, dando oportunidade e abrindo portas para a gente falar sobre a nossa modalidade, que já vive aqui em Chapecó há mais de 35 anos, né? Bom dia, Fabiane. Bom dia, Rodrigo. É muito bom estar aqui com todo mundo e é isso aí. Legal, legal. Jair, vamos falar aí da montagem dessa equipe para os Jogos Abertos de Santa Catarina, né? A Fabiane é atleta daqui, tem outros atletas que disputam, já competem em competições, aí vieram atletas para agregar dentro do projeto, falar um pouquinho dessa montagem que acabou dando resultado, um título inédito no feminino para Chapecó. Nós tivemos a grande satisfação e alegria de poder estar trazendo o título. A gente já tinha trazido o título em 91, quando os Jogos Abertos foi em Chapecó, no naipe masculino. A gente foi campeão da modalidade de ciclismo, não fomos campeões gerais. E esse ano a gente foi campeão no naipe feminino e fomos agraciados com o título geral da competição, que é uma competição muito disputada, digamos que é a Olimpíada Brasileira, porque os melhores atletas do país vêm competir em Chapecó. Então a gente deve muito o agradecimento ao nosso secretário de esporte, o Aguinaldo, que é uma pessoa incansável, que desde que assumiu a secretaria nunca mediu esforços para estar ajudando todas as modalidades, e eu falo em específico ao ciclismo, que ele nunca deixou de apoiar e nos auxiliar financeiramente, com transporte, com dinheiro para manter as escolinhas, as categorias de base e também o rendimento. E o prefeito João Rodrigues, que também, se não fosse ele repassar o dinheiro para os convênios das modalidades, a gente não poderia estar realizando o nosso trabalho e a nossa paixão, que é o esporte amador. Legal. E daí falar um pouquinho mais da montagem da equipe, né? Foi um projeto pensado para ganhar o JASC, né? Com certeza eu já tinha algumas negociações, alguma conversação com as atletas que não são de Chapecó, mas que a gente, no decorrer da nossa trajetória, a gente vai conhecendo. Eu tinha o contato da Amanda, que é lá de Maringá, e ela veio com a ideologia e a proposta de trazer algumas colegas da equipe Sou Jovem. É um projeto novo que ela está tentando desenvolver com atletas até 23 anos, e por incrível que pareça, para nós foi um achado, foi uma medalha que caiu no nosso pescoço, e o troféu também, porque essas atletas, o projeto é de Santa Catarina, a Sou é de Itajaí, então todas as atletas já estavam federadas em Santa Catarina, então não teve problema nenhum de transferência, a gente só escreveu para o Chapecó, repassou uma verba para elas
na questão de manutenção para elas poderem estar vindo e poderem estar ficando aqui em Chapecó para representar o município. E fomos agraciados com 2 medalhas de ouro, uma de bronze e o título geral. Na prova de estrada, a Paula ganhou a prova de estrada, medalha de ouro. No contrarrelógio, ela retornou a ganhar a medalha de ouro. A Luísa, na abertura do evento do ciclismo, foi medalha de bronze. E a Paula, mesmo não sendo a especialidade dela, ela somou pontos no cross country e também no marathon. Então, ela é uma atleta de ponta que veio para fazer a diferença. Mas essa diferença ela só é possível com as atletas de Chapecó também, incluindo a equipe. Porque se elas não estivessem lá fazendo a prova e marcando o ponto dela, com certeza nós não seríamos campeões. Então, além do reforço, a gente conta muito com as atletas prata da casa. As atletas, então, vamos passar aqui a nominata das atletas, então. Eram quantos atletas? E pode passar o nome aí. Sim, a Paula, que é Finco, que é lá de São Paulo, da equipe Soul. A Carol, que é de Brasília, que também é da equipe Soul. A Amanda Kunz, que é de Maringá, que também é da equipe Soul. Aí nós já tínhamos a Lara, que já desde o início do ano está competindo com nós. A Fabi, a Jennifer e a guria aqui do Rio Grande, que também já corre com nós. Agora me fugiu o nome dela. A Líbera. Que é ela. Só que infelizmente a Líbera, ela passou por um processo de infecção da garganta e veio para cá doente, então não conseguiu repassar todo o histórico dela de ser uma boa atleta. Né? Uhum. Ou seja, havia uma base local e daí foi reforçado, como acontece em todas as modalidades. Todas as modalidades, né? Só o nosso diferencial é que todas as atletas estavam federadas em Santa Catarina, então não precisou fazer transferência e a gente não precisou trazer o atleta de fora, que toda modalidade tem o direito a trazer um atleta convidado. Legal, legal. Fábio, vamos conversar um pouquinho, falar dessa satisfação, né, de primeiro ter competido em Chapecó, né? Fazia 16 anos, né, que Chapecó não sediava os Jogos Abertos, né? Então, JASC e o Jair sabe muito bem, é uma competição diferenciada, independentemente de onde é a competição que vai marcar o atleta. O atleta pode ter ficado em último lugar em várias provas durante o ano, se vai e ganha o JASC, parece que entra para a galeria de campeões, vira uma referência local, né? Então, competir o JASC é muito bom. Competir em casa, ganhar, melhor ainda. Falar um pouquinho dessa satisfação, dessa alegria de fazer parte aí de uma equipe campeã. Então, fazia anos assim que eu queria muito participar do JASC, mas eu sou uma mãe, trabalha fora, e tudo isso por ser longe sempre tinha muita dificuldade em ir e fazer. Esse ano, sendo em Chapecó, eu disse, não, esse ano vai. E aí mudou os treinos, ficou muito mais regrado do que eu sempre fiz na vida. E, cara, quando chegou novembro ali, eu disse, é agora, né? Muito bom, nossa, consegui alinhar as meninas da equipe mesmo, super, super boas, muito boas atletas, jovens. E aí também Karen Olímpio, nossa, Tamires, que são pessoas assim que a gente enxerga e eu só enxergava assim, nossa, quando que eu vou alinhar com essas gurias, né? Então a satisfação é muito grande e ir lá e fazer a prova foi um dos dias mais quentes assim que teve, os primeiros calores assim, mas foi muito bom, muito. Legal. Você participou de quais provas, Fábio? Eu participei do maratona somente maratona. O maratona, para quem não sabe, é uma prova de resistência de estrada, mas no chão, né? Isso. Estradas não pavimentadas, no caso, né? Só para o público mais ou menos ter uma ideia. Acho que é isso aí, né? É isso aí. O maratona é o também chamado agora, que foi feita a atualização, é o XCM, né? Uhum. Então, é uma prova muito... para mim, na minha teoria, é muito mais desgastante que uma prova de estrada de resistência no asfalto. Porque o atleta, além de ter força, ele tem que ter a técnica de se manter em cima da bicicleta com vários obstáculos no percurso. Né? É porque tem pedra. Pedra, buraco, tem a questão de você conhecer um pouquinho do percurso. Se não conhecer, tu tem que tomar cuidado nas curvas para não... E como em estradas do interior, muitas vezes tem pedra solta, não tem aquela
aquele acesso que é o asfalto, né, que está sempre limpo e tu pode ir qualquer dia que não tem problema nenhum. E já no maratona você tem que, se chover um dia antes já fica mais difícil, se não choveu também fica difícil, então qualquer época do dia ou do ano fica complicado tu andar. Uhum. Quantos quilômetros que foram o Marathon que teve a largada e a chegada lá na linha Batistello, né? 41 quilômetros. Pois é, a estrada deu quanto? 105 no masculino e... No masculino o Marathon 82 e no feminino 42. Na estrada 76 o feminino e 105 o masculino. Esse 41, né? 41, 42. No Marathon, for comparar com a estrada no caso o Speed, né? Que a gente chama muito, é como se fosse 100 km no Speed, mais ou menos, pela exigência, né, que tem, né? Seria até mais que 100 km, porque em 41 km teve quase 1.200 km de altimetria. Então, um percurso muito seletivo, um percurso muito duro, e o próprio clima também judiou bastante os atletas, né? A altimetria, até para as pessoas entenderem, de repente alguém que não saiba, o que seria a altimetria relacionada ao ciclismo, né? A altimetria é o que determina quantas subidas e quantas descidas tem no percurso, né? Quanto mais elevado, mais é o grau de dificuldade, né? Quanto menos altimetria, mais o terreno fica mais suave, mais fácil de se percorrer. Ah, legal, legal. E Fábio, falar um pouquinho dessa prova do maratona que você disputou, porque assim, o ciclismo, ele é individual, mas ao mesmo tempo ele é em equipe, porque tem todo, parece que não mas tem todo um jogo de equipe, né, no ciclismo, para daqui a pouco favorecer determinado atleta que tem uma condição talvez melhor para ganhar, pela característica da prova, alguma coisa nesse sentido. Como é que foi essa prova e o entrosamento com a equipe, Fábio? Então, as meninas chegaram aqui uma semana antes, né? A gente conseguiu conviver um pouquinho, conhecer um pouquinho delas, que eu não conhecia nenhuma pessoalmente. E a gente chegou a fazer um treino no XCO, mas mais para se conhecer mesmo. E lá no XCM a gente não chegou a ir antes, a gente só conversou antes da prova. E a ideia era, a gente sabia que tinha as preferências da Luísa, né, que ela vem do XCM mesmo, de nível nacional, né? Então, tipo, a gente sempre disse, o nosso objetivo, meu objetivo era marcar um ponto e, claro, quanto melhor a gente ficasse, melhor, né? Mas o objetivo era marcar um ponto e torcer e, tipo, ajudar ali, tentar ajudar com que a Luísa chegasse lá na frente. E foi o que aconteceu, né? A Luísa chegou em quinto. Quinto, né? No Marathon e terceiro no Cross Country. E aí a gente tentou ir para isso. As meninas também não conheciam o percurso, eu já conhecia, mas as meninas não. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso também antes, porque, querendo ou não, a nossa região é uma região de muitas montanhas. E a maioria dos lugares do Brasil que a galera participa de provas de XCM não tem tantas montanhas como temos aqui, né? Aqui em Chapecó. Aqui a geografia aqui é bem seletiva. Caprichou, né? Mas enfim, Fábio, fala um pouquinho sobre como que o ciclismo, né, entrou na tua vida, porque o JASC é interessante porque ele reúne ao mesmo tempo atletas que praticamente vivem, né, da modalidade, profissionais, vamos colocar dessa forma, ao mesmo tempo atletas que não vivem exclusivamente da modalidade e tem que conciliar trabalho com treinamentos, né? E você tem as tuas atividades aí, né, Fábio? Como é que surgiu, então, o ciclismo na tua vida e esse caminho até você se tornar um atleta e a tua própria, emendando a pergunta, a tua rotina de treinamentos, a rotina diária, como é que é? Então, eu pratico esportes desde os meus 8 anos. Vôlei, ginástica, futebol. E eu acho que a partir disso tudo que a gente consegue, né, se manter no esporte sempre. Quando comecei a faculdade, eu lembro que eu trabalhava, ia para a faculdade e um dia da semana assim eu escolhia para chegar atrasada para não abandonar o esporte e ter sempre isso na minha vida. Na época era só musculação, que era o que dava para fazer.
Passou a faculdade, passou tudo, eu voltei, tipo, praticar vôlei e tal. E depois que eu tive minha segunda filha, que hoje tem 11 anos, ela tinha acho que uns 3, 4 anos na época, meu marido começou a andar de speed. Eu disse, bah, mas legal a bicicleta, né? Aí a minha prof da academia disse, não, eu vou contigo. Vamos até a Cordilheira. Eu já tinha uma bike lá bem de entrada, aro 26, acho que era. Daí disse, então, vamos. Meu marido disse, tu é louca, tu não vai conseguir. Eu fui com ela, consegui, fui, voltei, furou um pneu, mas eu cheguei em casa, consertei um pneu e cheguei em casa. E daí eu disse, eu acho que vai ser isso. Comecei uma vez na semana, aí ele tinha speed na época, ele disse, eu vou comprar uma mountain bike pra gente conseguir andar mais que uma vez, que eu não ia de noite sozinha. E daí começamos, mais que uma vez. Aí isso tudo foi se tornando parte da minha rotina. O que eu não abandonava, tipo, eu sempre tinha assim, eu dizia assim, musculação eu preciso ir. Já começou a ser a bike eu preciso ir. Se der tempo eu vou na musculação. E foi trocando as prioridades. Comecei a trabalhar numa loja de bicicleta uns 7 anos atrás. Aí isso foi começando a ficar mais sério, porque daí eu já trabalhava com isso também, puxava pedais e segui. Aí troquei a loja, mas a prioridade continuou a bike. Trabalho só meio período, então isso me facilita bastante. Só que a minha filha de 11 anos, eu falo que eu sou Uber dela de manhã. Então o que eu faço? Levo a menina para os treinos dela, volto, corro ali, faço meu treino de bike e assim segue. E é isso. E hoje eu digo, agora depois do JASC eu pensei, né, todo atleta profissional dá a pausa ali na bicicleta. Eu estou sofrendo, gente, eu estou sofrendo para dar essa pausa, mas tudo bem, eu estou tentando ficar mais de boa. Mas louca para virar o ano e começar os treinos novamente. É, legal. Então é o gosto pelo esporte que acaba sendo combustível, né, Jair? E você, com o tanque cheio, há quantos anos aí? 36 anos 36 anos, né? E a gente conversava fora do ar aqui, né? De que Chapecó, talvez muitos não saibam, mas tem uma história muito rica no ciclismo, né? E a gente conversava aí sobre pessoas, né, que foram importantes lá atrás e está de volta, né? O Lorival Carminati aí, que talvez seja o precursor aí do ciclismo aqui em Chapecó, está de volta auxiliando, né, Jair? Com certeza, o Lorival foi o que plantou a semente do ciclismo. A família Carminati no todo, né? O Lorival e o Lenoir foram as pessoas que deram o primeiro passo, o primeiro incentivo e está apresentando a modalidade para o município. E desde lá, então, a gente começou a se envolver com o ciclismo, porque eu, além de ser aluno e do Lorival, eu sou primo dele, a gente é primo. Então, ele, além de trazer o esporte para Chapecó, ele me incluiu na equipe. E de lá para cá, em 88, 89, a gente não parou mais, né? Então, ele agora, ele era doutor em Fisiologia do Exercício, ele dava aula na Universidade Federal, em Florianópolis, ele se aposentou e ele está retornando a Chapecó e, para variar, né, está no sangue, ele está como entusiasta, como uma pessoa que é abnegada, uma pessoa que gosta do esporte, ele está nos auxiliando na associação, na ProCicle ali, que tem na direção o Adriano Padilha, o Fabiano Padilha, o Najara, são pessoas que já foram atletas e que na transição de mudança de diretoria aceitaram o convite de minha parte para fazer parte do novo projeto e a gente está aí. Então, um pouquinho, umas ideias um pouco diferenciadas, que a gente vai ter o rendimento sim, mas a nossa prioridade vai ser trabalhar a base, a formação de novos atletas, novos talentos. E eu fiquei afastado por um longo tempo do ciclismo, na parte de coordenação. Continuei pedalando, fazendo as minhas atividades, mas como técnico eu acabei me afastando por um período meio longo, né? Então agora em 2023 eu passei no concurso, me efetivei e retomei a modalidade aqui em Chapecó. E já começamos pensando na questão de trabalhar a base. E esse trabalho já está surtindo alguns resultados. A gente esse ano tivemos umas
boas colocações não só no rendimento, mas também na base e no paradesporto. No paradesporto, a gente tem o André Carneiro, carinhosamente chamado de Bujão, que ele vinha batendo na trave, e esse ano ele foi campeão brasileiro de contrarrelógio. Ele é o cara mais rápido das Américas aqui na prova de contrarrelógio. O Adriel, que é visual, já pelo segundo ano consecutivo está medalhando no Parajasque. O André é o quarto ano que ele ganha o Parajasque. E nas categorias de base, a gente ganhou uma medalha de ouro no masculino, foi terceiro no masculino na ULESC, e no feminino a gente foi medalha de prata e foi terceiro no geral também na ULESC. Então é um fruto de um trabalho, de uma renovação que a gente está trabalhando. E gostaria de frisar a importância da família estar apoiando os atletas, que a gente tem a Antonelli Kirchner, que é filha do Paulinho Kirchner, que também foi meu atleta nas antigas, agora está retomando também, fazendo parte do projeto. E a filha dele, esse ano, ela é a atleta revelação do ciclismo chapecoense, porque ela foi medalha de prata na ULESC, foi terceiro lugar com a equipe na ULESC, ela foi vice-campeã brasileira de resistência e também, que é a paixão dela, ela foi campeã brasileira de triatlo. Então ela é uma atleta assim muito determinada e que tem um potencial muito grande. Em qual categoria que ela ganhou o brasileiro de triatlo? É infanto-juvenil. Qual que é a idade dela? A Antonelli tem 14 anos. 14 anos. E sem falar que nesse evento tinha para todas as categorias. E ela foi a segunda melhor atleta feminina em todas as categorias, incluindo as elite e as iniciantes, né? Uhum. Então ela foi assim um destaque, tanto é que ela já recebeu convite da Confederação Brasileira de Triatlo para compor a equipe brasileira de base do triatlo nacional. Uhum. Então a gente está assim até feliz e ao mesmo tempo angustiado, porque é o esporte que ela gosta mesmo, é o triatlo, mas ela só vai bem no triatlo porque ela é uma ótima atleta do ciclismo. Então ela, assim, mesmo não tendo muito aquela paixão pelo ciclismo, ela vai lá, compete e tem resultados assim excelentes. Que legal, que bacana. E ainda falando da questão da base, Jair, é importante falar que tem escolinha de ciclismo aqui em Chapecó, né? Como é que funciona para entrar? No início vai com a sua própria bicicleta, depois existe algum auxílio? Como é que funciona? Sou pai, tenho um filho, uma filha, enfim, que quer praticar o ciclismo. Como é que funciona aqui em Chapecó? A gente tem a escolinha. Esse ano a gente trabalhava nas terças e quintas à tarde, das 14 às 16 horas no Complexo Esportivo Verdão, porque acima de tudo, além de fazer uma atividade, tem que ter segurança, tanto para a criança e para o pai ficar tranquilo que ela está no espaço seguro. Então a gente ainda não definiu os horários e os dias da semana, mas a gente tem a escolinha. Para essa iniciação, cada atleta tem que ter a sua bicicleta. Depois, conforme for se destacando e for se evoluindo esse treinamento e a paixão, o gosto pela modalidade, a associação tem algumas bicicletas que a gente cede para os alunos treinar, e também a associação tem uma verba para estar auxiliando o atleta a poder comprar o seu próprio material. Então, infelizmente, ainda a gente está começando e os recursos são bem... Então, a gente tem que tomar conta da base, do rendimento, da formação e do paradesporto. Então, a nossa verba ela tem que se dividir, ela tem que se multiplicar um pouco com todos os naipes que existem do ciclismo, né? Certo. Por exemplo, tem a equipe masculina também, né? Masculina e feminina. Masculina e feminina. E o feminino acabou dando certo, né? No JASC até foi uma prioridade, né? Sim, a gente chegou com essa ideia para o Aguinaldo, e o Aguinaldo repassou para o prefeito, disse, olha, se a gente investir um X nessa modalidade, nessa questão do feminino, a gente tem condições de, no mínimo, brigar pelos 3. Mas eu acredito que se der tudo certo, a gente vai ser campeão. O Aguinaldo, tem certeza? Eu disse, olha, certeza só vou ter depois do dia 29. Mas eu confio muito nessas atletas que vão vir e acredito que tem chance de a gente
ser campeão dos jogos. Então eles estão, vamos lá, vamos apresentar o projeto. Ele apresentou para o prefeito, João Rodrigues abraçou a ideia e essa ideia trouxe o troféu geral do ciclismo nos jogos no feminino. Bacana, bacana. E 2026, Fabiane Cominetti continua na equipe, né? Como é que tá a ideia aí para o ano que vem? JASC em Rio do Sul. Daí, claro, tem as outras competições, né, que tem aí no calendário. O que você pensa aí para a próxima temporada, agora motivada por um título, né? Agora motivada por um título. É treinar cada vez mais, né? Penso que não tem, tipo, o ciclismo é um esporte meio ingrato, né? Que tu treina, se tu parar um mês, já era, acabou, tudo foi embora. Então tem que sempre seguir treinando, se esforçando. Eu sempre falo que ciclismo também não é só a bicicleta, é muita alimentação, é muito musculação, que é o reforço, né? E claro que eu pretendo continuar e participando também. Tem muitas provas regionais, que o JASC é o auge, né? Mas tem muitas provas regionais durante o ano. Ano passado eu já participei da Copa Oeste, que é oeste aqui de Santa Catarina, e pega uma parte do Paraná também. Tem o Desafio das Montanhas, que também é uma prova legal, assim, a nível aqui da nossa região, super valorizada. E a ideia é essa, continuar treinando e participar de todas e depois do JASC. Legal, legal. Jair, a gente já está se encaminhando aí para o fim da nossa conversa e falar também sobre o ano que vem. Já tem um planejamento? Qual que é a ideia do ciclismo de Chapecó como um todo para a próxima temporada? Lembrando que não adianta, é uma responsabilidade, uma pressão que vocês mesmos criaram. Vocês vão para Rio do Sul defendendo o título, né? A gente sabe que cada JASC é uma história, é difícil, né? Mas é uma régua que vocês mesmos levantaram e agora existe a expectativa daqui a pouco manter, porque vocês demonstraram, né, potencial para conseguir grandes resultados, Jair. Então, a gente está encerrando o ano, mas já está começando o ano, né? Agora já em fevereiro a gente já tem os Jogos Pan-Americanos do Paradesporto. Então a gente tem o André que vai para lá e o Adriel, e o Paulo Kirchner, que é o piloto, o guia do Adriel. Então a gente vai com a equipe para lá pro Pan-Americano, que vai ser no Brasil, em Dayatuba. Então a gente já começou os trabalhos de base para em fevereiro já tem esse grande evento, né? A ideia não só minha como da diretoria, e acredito que o Aguinaldo também nos apoia nesse sentido, a gente vai mudar um pouquinho o foco. A gente vai trabalhar eventos municipais para ter a formação, e desses eventos municipais tentar trazer uma nova geração e quem sabe formar atletas no feminino, que daqui um pouco a gente não precise mais estar trazendo o reforço de outras cidades. Então esse é o nosso objetivo. A longo prazo nós temos os nossos próprios atletas de Chapecó representando a equipe. E já temos uma negociação, a princípio algumas atletas dessas que correram os jogos aqui vão permanecer com nós, porque elas continuam no projeto lá da Soul. Então para nós melhora, tipo assim, fica muito mais fácil, porque elas se mantêm competindo em alto nível o ano inteiro e chega nos jogos aqui elas vêm representar nós. Para tu ter uma ideia, agora em fevereiro, início de março, essas atletas aqui já estão rumo à Bélgica. Elas ficam lá 6 meses na Bélgica, treinando em alto nível e competindo em alto nível. Então, para nós é bacana, porque a gente tem as atletas com custo bem baixo e que vêm em alto nível. Então, para nós é tipo assim, é um achado que veio, uma coisa assim, atletas que a gente não esperava, e com um valor bem baixo a gente vai conseguir tentar manter elas aqui para 2026. E deixar o convite, que todo pai, toda criança que queira conhecer, fazer parte, não digo que ser um atleta, mas que queira conhecer a modalidade, a gente está lá no Verdão. A partir de fevereiro a gente já vai estar com as escolinhas lá, e se Deus quiser vai ter mais alguém para me auxiliar lá na modalidade, porque esse ano foi bem carregado para mim, porque eu era o único responsável da modalidade. Então eu chegava de uma viagem, nem tirava a bagagem, já embarcava para outra. Então isso foi bem desgastante,
E também a questão de estar realizando jogos em Chapecó foi bem puxado, porque eu tinha que estar à frente, tinha que estar determinando os espaços, tinha que estar, às vezes, muitas vezes pegando na enxada, pegando na cavadeira para que o negócio funcionasse. Então, agradecer mais uma vez ao Aguinaldo, nosso secretário, ao prefeito João Rodrigues e alguns vereadores que também apoiam a nossa causa, Neuri Mantelli, que sempre teve, quando a gente precisou, o próprio André Kovaleski, que sempre que a gente precisa alguma coisa para a modalidade, a gente conversa com eles e eles estão sempre dispostos a nos auxiliar. Então, um grande abraço, gostaria de desejar umas boas festas, um feliz ano novo para todos e que o nosso ciclismo, que é a nossa modalidade, traga muitos bons resultados agora em 2026 também. Legal. Obrigado, Jair. Obrigado também, Fabiane, né, pela presença aqui e falar do ciclismo. Obrigada, eu quero desejar boas festas também para todo mundo e deixar um recado que às vezes as pessoas pensam, não vou pedalar porque eu canso, só que é só tipo pedalar, que a gente chega no que a gente quer no ciclismo. E tem muita gente, muita mulherada forte que talvez gostaria, e é só tipo treinar, porque às vezes a gente deixa, não é nem o treino, a gente se deixa em segundo plano. E se a gente gosta do ciclismo, a gente tem que colocar o ciclismo como o nosso primeiro plano, né? Tá certo, é isso aí. Fica o recado para todo mundo aí. Bom, então agradecer mais uma vez ao Jair, a Fabiane pela presença. A gente repercutiu então o ciclismo, né, aqui de Chapecó, principalmente o feminino, que foi campeão, né, dos Jogos Abertos de Santa Catarina, e estaremos aí logo mais, aí, em breve, falando mais do esporte aqui de Chapecó, destacando, né, as modalidades campeãs dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nas plataformas digitais do Diário do Iguaçu. Um abraço.